Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo à aula de Geografia, sétimo ano. Pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a população brasileira, como ela se construiu, como ela está hoje. Vamos falar sobre o crescimento populacional. Pronto, a gente vai dar início falando, pessoal, sobre a população. O nosso país, o Brasil, é um dos maiores países em população do mundo. Nós somos o quinto país mais populoso do mundo, atrás apenas de alguns países que eu vou colocar aqui a imagem dos países. Mas como foi essa composição, pessoal, da população brasileira? A gente sabe que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então a nossa composição populacional, ela deriva de uma mistura de raças, uma miscigenação entre europeus, africanos e indígenas, que eram os nativos da época. Então, pessoal, lá no século XIX, viu-se que a maioria do nosso país era composta entre negros, brancos e indígenas. Então, só depois, pessoal, dessa virada do século XVIII para o XIX, chegando ao XX, é que a nossa população teve uma tendência ao crescimento. Por quê? Com a chegada dos emigrantes. Quem eram eles e por que eles vieram ao Brasil? Os imigrantes, pessoal, eram pessoas vindas de outros países por conta de quê? Da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quem eram eles? Eram os alemães, os japoneses, os italianos, que vieram para onde? Vieram para as capitais do nosso país em busca de trabalho, de sobrevivência. E eles foram trabalhar onde? Nas fazendas de café, nas cafeiculturas. Algumas imagens aqui sobre esses imigrantes, sobre a cafeicultura, e uma planilha, um mapa, uma ilustração sobre o crescimento da população. E agora a gente vai falar, pessoal, sobre o crescimento natural. O que é o crescimento natural? É a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. O que é natalidade? O que é mortalidade? Natalidade é o nascimento. O quanto de nascimento de crianças houve em um período de tempo. Mortalidade, ao contrário de natalidade, é o tanto de pessoas que morreram naquele determinado tempo. Por volta dos séculos 19 e 20, pessoal, a tendência, esse crescimento populacional, esse crescimento natural, teve uma tendência a crescer. Por quê? Por conta dos medicamentos. No século 19 e 20, foi a época das vacinas, desse mais cuidado com os idosos. Então, nascia mais crianças do que morriam pessoas. Por isso, entre 1872 e 2018, teve um crescimento absurdo de população no nosso país, que hoje chega a uma massa absoluta de 205 milhões de pessoas no Brasil. Então, pessoal, agora eu vou colocar um mapa com esse crescimento. E o próximo assunto, pessoal, é a diminuição do crescimento da população brasileira. O que é isso? Essa taxa de crescimento natural, como a gente estava falando, é a relação entre a natalidade e a mortalidade. O que está acontecendo no Brasil? Assim como não está morrendo muita gente, também teve uma tendência a ter menos nascimentos. O que é isso? Hoje a família brasileira tende a ter menos filhos, no máximo 1, 2. Então, esse crescimento natural teve uma queda. Agora em 2010, pessoal, 2018, a taxa de crescimento foi apenas de 0,85, o que em 1950 e 60 eram de 2,99. Então, uma queda muito grande nesse crescimento natural, pessoal. Então, o que acontece no nosso país? Nosso país é um país grande? Sim.
só que está começando a ficar uma faixa etária de maioria das pessoas numa idade média. A nossa população não é tão mais jovem como era antigamente. Agora, pessoal, vou colocar o gráfico dessa queda para a gente ver. Então, pessoal, esse é o resumo da nossa aula. Vocês já leram. Agora a gente vai fazer a atividade. E qualquer dúvida, tanto no conteúdo como na atividade, pessoal, vá no privado e me pergunte. Eu estarei à disposição a todo momento, se precisar. E quem estiver assistindo este vídeo, pessoal, curta e se inscreva aí para me saber que você assistiu o vídeo, para me ter esse controle, porque se eu não fizer isso, eu não tenho controle de quem está assistindo. E algumas pessoas vão assistir e outras não. Até mais. Boa atividade.